Olá, boa tarde. Começa agora a reunião da Comissão Extraordinária de Fiscalização das BR-101, 262 e rodovias, presidida pelo deputado Gandini. Acompanhe os trabalhos. Boa tarde a todos. Declaro abertos os trabalhos da 5ª reunião extraordinária da Comissão Especial de Fiscalização da 101, 262 e rodovias, criadas pela Resolução 8.619, de 8 de fevereiro de 2023, e alterada pela Resolução 11.500, de 19 de agosto de 2025, publicado no Diário do Poder Legislativo de 20 de agosto de 2025. A comissão tem como objetivo fiscalizar a situação, planejamento, contratação, execução das obras de manutenção, melhorias e duplicação das rodovias 101, 262 e demais rodovias do Estado do Espírito Santo. Considerando que a reunião anterior foi realizada no formato híbrido, com a presença de todos os membros, fica dispensada a leitura da ata desta reunião. Informa a todos os membros que tiveram ciência prévia do conteúdo registrado. Não temos quórum para aprovação. Vamos direto à fase das comunicações. Hoje a gente fez um convite. Na última reunião nós fizemos uma conversa com a NTT, inclusive foi o Stefani, né, que fez a apresentação. Tiramos uma série de dúvidas que existiam em relação ao assunto. Ontem, e aí nos pegou de surpresa, foi um dia antes desta reunião, então a gente não quis desmarcar, até para não desmobilizar, mas ontem nós tivemos uma importante reunião também na Câmara Federal. Deputado Gilson Daniel, ele propôs essa reunião, então tivemos lá também com a NTT, com a própria ECO, né, diversos outros setores, o próprio Ministério que fez a concessão. E tivemos lá participando, o deputado Chambinho também esteve lá, alguns vereadores do Estado do Espírito Santo, e foi uma reunião bem proveitosa. A gente fez algumas discussões importantes, principalmente na discussão em relação ao trecho norte, que ficou no entendimento das forças políticas. A gente tem conversado com bastante gente, ficou um pouco prejudicado, pouco não, né? Na realidade, o contrato original previa duplicação, no contrato novo não tem duplicação a partir de Linhares, né? Se tiver o contorno, teremos duplicação no trecho de Linhares. Pós-Linhares já não tem mais a previsão da duplicação. Com isso, o trecho norte, né, naturalmente se sente prejudicado, até porque tem 12 anos pagando pedágio, e gostaria que, pelo menos, as obras que estão previstas para o trecho fossem antecipadas, dentro de um cronograma mais razoável, porque está, em média, lá para o 12º ano, as obras de terceiras faixas, faixas adicionais, né? Tem até algumas obras de antes, mas a grande maioria a partir do 12º ano. Então, essa é a tentativa de juntar esses atores políticos ali do Norte, fazer uma proposta para a ECO e para a NTT, para a gente considerar uma possibilidade de alteração nesse cronograma, em que eles não fiquem tão prejudicados como se sentem no dia de hoje, né? Tivemos lá o prefeito também de São Mateus, que fez uma exposição em relação a como está se sentindo a população lá, enfim. Então foi uma reunião importante. Eu acho que foi um momento que a gente documentou essa preocupação, insatisfação e também ideia de a gente poder resolver isso. Então aquele momento foi relevante. Aqui nós estamos fazendo mais a ideia de um acompanhamento do contrato, né? O contrato está com um mês, vamos dizer assim, considerando um novo momento, que eu acho que é isso que as pessoas da Ecovias, né, o Roberto tem falado, é um novo momento. A gente acredita que é um contrato, até pela fala da própria Ecovias, é um contrato equilibrado, moderno, que tem a questão da contraprestação financeira adequada, né? Então, tudo isso nos leva a entender
que não passaremos pelos mesmos problemas que passamos no contrato anterior. Inclusive, com a ECO tendo um profundo entendimento do que é a rodovia do Espírito Santo nesse momento, né? Naquele primeiro momento, ninguém conhecia a fundo as condições, o que precisava ser feito, né? Infelizmente, no nosso país, a gente tem muito disso. A gente licita uma coisa sem saber, inclusive, se podia ter licença, se não podia, se a gente conseguiria licença ou não. E foi um dos casos, né? Em Soretama a gente não teve a licença. Nós aqui, né? O Presto teve aqui algumas vezes. O IBAMA veio aqui diversas vezes, a gente falava, pelo menos fala ou não, porque ficar nessa de que vamos considerar a possibilidade e tal, ficamos considerando 200 possibilidades e não vinha o não e impedia a gente de prosseguir o contrato. Então, assim, foi um momento terrível. Agora eu tenho certeza que isso está mais equilibrado no novo, né? Acredito que as questões de licenciamento, boa parte já se sabe onde é possível, onde não é, então não tem um conflito grande em relação à questão do licenciamento. Então, isso superado, acredito que nós temos uma possibilidade de avançar com esse contrato de forma exitosa. Registrar a presença do nosso vereador de Linhares, Evelso, está aqui conosco. Vou convidar, Evelso, a fazer as honras, tendo em vista que hoje a nossa comissão não está contando com a bancada completa. Vou convidar você para ficar conosco aqui, vereador. Desde já agradeço a sua presença. A ideia de hoje, a reunião, a gente tinha, dentro do contrato, fala que existe a necessidade da ECO 101 apresentar um plano de ação nos 30 primeiros dias. Ontem a gente até fez esse questionamento lá, o Roberto falou que foi enviado à NTT na sexta-feira, no entanto ainda não foi publicizado totalmente até porque parece que tem que ter uma validação, pelo que eu estou entendendo, da NTT. Após essa validação, né, que se tornaria público esse documento. Mas entendo eu que essa é uma proposta que a NTT, que a ECO deve ter feito, né, de como vai proceder com os trabalhos nesse primeiro ano. Não sei se são dos 3 anos, né? Dos 3 anos, até para a gente ter um conhecimento mais profundo de como acompanhar, né, a sociedade, inclusive no contrato prevê o verificador independente, né, então isso tudo facilita essas fiscalizações e acompanhamento do contrato. Isso tudo em virtude de ser esse novo formato e que nos dá bastante esperança que será cumprido. Então, eu vou convidar o Roberto Amorim para fazer uma fala em relação ao que for possível se falar em relação ao plano de ação, até para explicar um pouquinho para a sociedade aqui do Espírito Santo o que consiste esse plano, qual a ideia da ECO nesse primeiro momento. Depois a gente vai abrir, o vereador quer fazer uma contribuição também, algumas perguntas, né? E eu também sempre tenho algumas perguntas para ser feitas. Então, passa a palavra. Roberto, fica à vontade. Se quiser também sentar aqui conosco, está convidado. Se achar melhor, o que você achar melhor. Senta aqui mesmo. Muito boa tarde, deputado. Gostaria de agradecer o convite. Sempre é uma oportunidade importante da gente trazer informações sobre o contrato, nesse momento exatamente de transição, como o senhor bem disse, e na sua pessoa cumprimento todos os demais presentes aqui. O contrato, como foi dito, ele incorporou a experiência desses últimos 12 anos, né? Ou seja, então a gente tem atividades que deram certo, outras que não foram tão exitosas, e isso foi incorporado nessa realidade. Então, num primeiro momento, essa modernização, vamos dizer assim, ela prevê a concessão em 2 momentos. O que eu quero dizer com isso? Foi quebrado os 3 primeiros anos, que seria uma fase de transição. O que esses 3 primeiros anos consideram? Tudo que já tinha projeto executivo aprovado pela agência e licenciamento ambiental. Então, são obras que a gente não tem desafio maiores, a não ser a contratação da execução, para que ela efetivamente comece.
E a partir do 4º ano estão as demais obras que ainda os processos já foram iniciados, mas não concluídos. Então eu tenho trechos de duplicação para ser feitos, mas que eu ainda não tenho o licenciamento propriamente dito. Exemplo, quando a gente olha para o norte, ao norte de Serra, nós temos hoje o licenciamento que nos permite as obras de Serra a João Neiva, ali no trevo com a BR-259, e de João Neiva ao norte do estado ainda é um processo de licenciamento ambiental. Ele ainda não está concluído, a gente tem a licença prévia, mas não tem a autorização para iniciar obras propriamente ditas. Então, o que a gente entende que o contrato trouxe sabiamente foram esses 3 primeiros anos, que é previsto o acompanhamento desse período de transição desses 3 anos, como o senhor bem disse, através de um plano de ação, que ele venceu esse prazo de 30 dias da entrega na sexta-feira, foi entregue, e agora tem um prazo normal, que provavelmente deve ser muito rápido também, de validação e aprovação pela agência. Mas, só para deixar claro, esse plano de ação, na prática, ele traz metas, vamos dizer assim, trimestrais, para que não chegue no final do período de um ano, e aí sim vai fazer uma medição para saber se a obra aconteceu ou não. Então, estabelece metas parciais, trimestrais, para já ir vendo se tem algum desvio. E essas metas trimestrais, eles servem principalmente para 2 coisas. Primeiro, para validar a possibilidade da correção da tarifa no período correto, e também 2 trimestres consecutivos que a concessionária, porventura, não atingir 80% da meta estabelecida desse plano de ação, tem uma perda do objeto ou do contrato de concessão expressa. Então, seria como se fosse uma antecipação da extinção do contrato, caso a gente não cumpra 80% em 2 trimestres seguidos. Ou seja, é exatamente para não ter nenhum tipo, ou não sobrar dúvida, que não tem nenhum tipo de incentivo a não fazer as obras no momento correto. Esse foi o principal objetivo do mecanismo. Então, esse plano de ação, como eu disse, foi entregue, tão logo aprovado pela agência, com certeza vai ser publicizado para que toda a sociedade possa acompanhar. E aproveito o momento aqui para dizer que nesses 3 primeiros anos, então, falando de maneira objetiva, o que está previsto ali em grandes projetos? Nós estamos falando da duplicação total do trevo de João Neiva, que é onde nós já temos o licenciamento do norte, até o trevo de Safra, ali acessando Cachoeiro de Itapemirim. Ali, para quem tem familiaridade com quilometragem, estamos falando aí quilômetro 414, aproximadamente, onde tem um posto da Polícia Rodoviária Federal. Nessa duplicação está previsto, não sei se é melhor fazer dessa forma. Fica à vontade. Acho que fica mais didático até. Já estão previstos nesses 3 primeiros anos os 2 contornos? Exatamente, Ibiraçu e Fundão. E nesses 2 contornos, já tem licenciamento desses 2 contornos? Nós temos a licença prévia. Estamos terminando agora o projeto executivo para obtenção da licença de instalação. Então, estamos falando em 3 anos para a implantação. Um contorno ele tem aproximadamente 11 quilômetros, que é o de Fundão. O contorno de Ibiraçu, aproximadamente 3,2 km. E nós estimamos aproximadamente 2 anos para fazer essas obras. Então, seria 1 ano para obtenção de licenciamento, todo o licenciamento, e 2 anos propriamente dito de execução de obras. Eu vi até que chega um pouco no 4º ano a Isso, finalização tem 3 quilômetrozinhos, exatamente, no pé. Não vai estar em operação no 3º ano ainda não. Ainda como meta interna, mas a nossa expectativa é que esse 4º ano a gente consiga antecipar ali para que esteja concluído em 2028. Ok. Desculpa, pode Não, pode perfeito. continuar. Eu acho que realmente fica mais didático e à vontade que a gente vai complementando, né? Além disso, então, dessas duplicações, tem os 2 postos de parada de caminhoneiros, que também foram incluídos nos novos contratos. Então, é uma área com estacionamento que nós estamos fazendo um estudo técnico agora para ver a quantidade específica de vaga, mas os estudos preliminares já mostram de 70 a 90 vagas, a necessidade de um no sul e já outro tem no norte. local? Nós temos hoje no norte, os estudos técnicos mostram um em Linhares e o outro ali aproximadamente quilômetro 425 no sul, 9 quilômetros para baixo ali da entrada de Cachoeiro de Itapemirim. Mas isso ainda são estudos que também vão conversar com as prefeituras locais, exatamente para fazer essa validação, e ainda essas seriam as localizações técnicas, vamos dizer assim. Tá? Estamos evoluindo, e a expectativa, e é o que está no pé,
que até o segundo ano eles estejam concluídos já e funcionando. Ah, já funcionando. Já funcionando até o segundo ano. Estamos falando aí, estamos em 25, agosto de 27 eles vão estar em funcionamento, tanto o sul quanto o norte. Esses que vocês estão com previsão, eles estão próximos de algum serviço de apoio de vocês ou não? A princípio não. Na verdade, ele vai ter o serviço de apoio específico. Próprio. Então ele vai ter uma área para refeitório, uma área de vestiário para banho, uma área para lavar roupa, então toda a infraestrutura básica para que o caminhoneiro possa parar. Vai ter segurança, controle de acesso, e o contrato prevê que as primeiras 12 horas, pelo menos, são gratuitas. Então, pelo menos 12 horas por dia ele pode usar gratuitamente, e obviamente que com a evolução da demanda a gente pode ir agregando outros serviços, independente de ter remuneração ou não, mas é uma possibilidade. Além das duplicações, nós estamos também com 40 passarelas adicionais. Nós já implantamos 20 no período do contrato original e foram acrescidas mais 40. Essas 40 passarelas, parte delas já tem local pré-definido, e eles foram definidos através de demandas da própria sociedade, através das audiências que aconteceram, inclusive, nessa casa aqui. Exemplo, nós podemos citar, já ali no bairro Universal, tem uma que já tem prevista ali para Viana, tem uma prevista em frente a Real Café, também ali em Viana, temos em Cariacica, enfim. E a priorização dessas passarelas, no primeiro momento, a priorização técnica, ela vem através do trecho que já está duplicado. Então, quando a gente olha principalmente ali, contorno de Vitória, que é um trecho de muito volume de veículo, e já duplicado, a priorização dessas passarelas estão ali. O que o senhor já bem disse na introdução da reunião, que não quer dizer que é a verdade absoluta. Ela é baseada no estudo técnico, mas que pode, em cima de novas estatísticas, ela também ser revista, como todo contrato de longo prazo, né? O contrato de longo prazo ele tem, naturalmente, que prever esses momentos de discussão. As comunidades crescem de maneira não totalmente como previsto no momento do estudo, foi elaborado. Então é importante constantemente, a gente faz isso, atualiza esses estudos. Só aproveitar aqui, desculpa que eu não registrei anteriormente, Alexandre Presto, né, da NTT, está aqui conosco, né, supervisor do escritório de Vitória, e também chegou agora, né, o Emerson Pestana, superintendente da PRF. Se quiser ficar à vontade, sentar aqui conosco, até para ter o uso do microfone, se precisar. Tá? Obrigado. Só aproveitando, Roberto, vou aproveitar de fazer dessa forma, se vocês, tanto a NTT quanto o PRF também quiser fazer alguma intervenção, fique à vontade, o nosso vereador. As passarelas especificamente, elas não têm, então, elas têm, no estudo inicial, tem uma previsão de 40 que vão ser alocadas, nesse estudo deve ter mais ou menos aonde, a ideia de onde seria, não? Isso, com base em audiências do próprio IBAMA na época do licenciamento, audiências aqui mesmo na casa, audiências na Câmara dos Deputados lá em Brasília, já foram feitas algumas demandas ao longo desses últimos 12 anos. Okay. Então isso foi incorporado. Então vou pegar o exemplo de Viana mesmo. Viana no total tem previsto 3 passarelas, uma no bairro Universal, outra na Real Café, e a terceira não está definido o local. Então ainda pode ser definido com a prefeitura, através de indicadores técnicos, o local dessa terceira, por exemplo. Porque ali, como já é uma parte que já está duplicada, colocar em operação a execução. Entendemos que seria prioritária exatamente por conta disso. Mas, de qualquer maneira, no cronograma também, a gente tem já um prazo especificado para elas. Para elas. Isso. Então, por exemplo, Real Café estava no 3º ano, Bairro Universal estava no 2º ano, e a gente já está reavaliando, a gente tende, até pelo volume e a velocidade que tem crescido os bairros ali na região do contorno de Vitória, a possibilidade de fazer essa antecipação. Ok. E eu acho que só comentar um pouquinho ali para o norte, né, que eu acho que é importante. O norte, então, como o senhor já bem disse, num primeiro momento não ficaram as duplicações até o limite norte, que é ali no trevo de Mucuri, já 17 quilômetros para dentro do estado da Bahia, a partir de Linhares. Por que isso? Por conta desse desafio que a gente tem na reserva de Soretama. Então, a gente entende e tem trabalhado muito com a Rebio, com o ICMBio e o próprio IBAMA,
que nós precisamos achar uma solução ali para Soretama, em termos de atropelamento de fauna, de preservação efetivamente dos 25 quilômetros que tem ali da reserva junto com a área de amortecimento, antes que a gente possa fazer intervenções que tragam um fomento de tráfego muito grande, porque sem esse tratamento, vamos dizer assim, e as obras de ampliação, a gente induz tráfego que pode agravar uma questão que hoje a gente sabe que já é crítica, por exemplo, de atropelamento. Então, no primeiro momento, e até para que a gente não colocasse uma obrigação que daqui a pouco a gente não conseguisse cumprir como foi no passado, então considerou-se 41 quilômetros de terceiras faixas, e aí São Mateus, Linhares, enfim, Soretama, tem terceira faixa em todos os municípios ali. Tecnicamente, a gente colocou exatamente para criar áreas de ultrapassagem, que você melhora a fluidez e a segurança viária, uma vez que ali a gente sabe que tem muitos caminhões longos ali, né, até por transporte de madeira no norte do estado. E então foram como uma solução imediata, vamos dizer assim, foram colocadas essas terceiras faixas. E também no norte está previsto, não ainda impactando tarifa ou com um prazo cravado, vamos dizer assim, o contorno de Linhares. O contorno de Linhares teve uma preocupação grande até do Tribunal de Contas de não entrar como obrigação, sendo que ele ainda não tem licenciamento ambiental e projeto executivo, mas ele já está especificado um período de execução, que seria a partir do 4º ano, com a entrega até o 8º ano após a assinatura do aditivo. E a preocupação do Tribunal de Contas, do Ministério, era exatamente uma obra que não tem certeza, impactar a tarifa agora, que o usuário já pagasse uma obra que seria feita a tão longo prazo, sem a certeza do prazo de execução. Então, no contrato, o senhor bem destacou já, acho que até parece a palavra pode ser executado, né? Mas ele efetivamente é uma obrigação, e o pode é para trazer esse cuidado só é incorporado quando efetivamente ele tiver concluído. Inclusive, como incentivo também, até antecipação desse investimento, foi considerado que, assim que executado o contorno de Linhares, pode acrescer até 5 anos a mais na concessão, como forma de reduzir o impacto tarifário desse investimento, por ser um investimento, hoje ele é estimado em cerca de 600 milhões, seriam mais ou menos 35 quilômetros de contorno ali em Linhares. E esse contorno seria para qual lado? A princípio, a leste, para o lado do mar, para não pegar ali o aeroporto, pega a questão ali, se não me engano, a Flona de Goitacazes, né, a Lagoa também, enfim. Mas nós vamos ter que refazer esse estudo. Esse estudo ele foi feito em 2019 e ele não conversa com o plano diretor municipal atual. Então, por isso que, inclusive, a previsão de começar em até 4 anos, que a gente estima 2 anos para poder fazer esse estudo de viabilidade, fazer um projeto executivo, que é a base para começar o licenciamento ambiental. Então, estamos falando de 2 anos desapropriação também. Desapropriação. Estamos falando de 2 anos de estudos, mais 2 anos de licenciamento ambiental para começar a obra, e uma obra que a gente estima de fazer em 3, 4 anos, aí, aproximadamente 35 quilômetros de contorno ali em Linhares. Então, hoje, o estudo atual é a leste, mas efetivamente ele precisa ser atualizado. Acho que basicamente isso, deputado. Estou à disposição para tirar qualquer tipo de questionamento também sobre o contrato, enfim, sobre o momento da concessionária. Eu vou só fazer algumas perguntas em relação à licença. Eu lembro que a gente teve com o IBAMA aqui algumas vezes, né? E parece que o trecho sul estava resolvida a questão de licenciamento, até o Rio de Janeiro. Não era algo que preocupava. Isso, de fato, tem já... Vocês têm projeto executivo até onde no trecho sul? Sim, executivo que eu digo... Sim, acho que é isso mesmo, nós né? temos projeto até a divisa com o Rio de Janeiro e o licenciamento aprovado até o último trecho que a gente chama de trecho G, que é abaixo de Safra, mais ou menos 425. Okay. Falta 25 quilômetros. Por quê? Porque a gente já tem o licenciamento, mas não tem o projeto executivo aprovado. Só que esse trecho ele tem um volume de tráfego relativamente baixo, então ele não é obra prioritária. O tempo que a gente tem de desbloquear, vamos dizer assim, esse trecho ali para fazer até o Rio de Janeiro, é um processo que normalmente se faz em até 1 ano. Como essa duplicação está lá por volta do 6º, se eu não me engano, então nós temos tempo de sobra. Então, como o senhor bem colocou,
não é nenhum tipo de gargalo, nem ponto de atenção, o licenciamento até a divisa com o Rio de Janeiro. O nosso desafio realmente está ao norte hoje, acima de João Neiva. Acima de João Neiva até Linhares. Até Linhares. Esse ainda não tem licenciamento. Esse ainda não tem. Tem LP, mas temos que evoluir agora na LI. Hoje eu não poderia iniciar a obra acima de João Neiva. Acima de João Neiva não tem eu nem... não poderia iniciar a obra ali. Ok. É o único trecho que está sem licenciamentos que não seja terceiras faixas, né? Isso. E os dois contornos, como eu disse, ele tem já licença ainda prévia, mas falta instalação. Ele já tem licenciamento adiantado, mas também eu não posso começar hoje. Aonde vai acontecer? Já tem tudo, o projeto, né? Está bem definido, né? Nós já fizemos discussões com as respectivas prefeituras, tanto com a prefeitura de Ibiraçu quanto de Fundão. Nós já apresentamos. Em relação à desapropriação, tem alguma dificuldade ou não? A princípio, não. A princípio, vocês mesmos que fazem, né? Nós mesmos que fazemos. A gente já está fazendo todo o mapeamento social, né, das famílias, enfim, as áreas que vão passar. E com o projeto agora aprovado na NTT, a gente começa efetivamente essas ações já de desapropriação. E Ibiraçu é a leste ou a oeste? Ibiraçu, deixa eu lembrar aqui de quem está subindo. Ibiraçu é... A oeste, né? À esquerda, e pra Fundão dentro. À direita. E é isso Fundão mesmo. A leste. A leste. Ibiraçu oeste e Fundão a leste. Eu acho que é isso. Ok. Ok. Outra questão que a gente colocou bastante lá foi a questão da segurança na via, né? É uma dúvida. Vocês têm possibilidade de fazer, por exemplo, eu vi aqui que tem previsões de vários passagens de níveis, né? Também rotatória alongada, tipo trombeta, tipo diamante. Eu estudei um pouquinho aqui, entendi um pouquinho o que cada uma faz, inclusive a sua lá, que ele vai falar um pouquinho, está aqui também, eu fiz o retorno em nível tipo X/U. Depois a gente olha aqui, eu mostro que é lá na região que o vereador está interessado. Esses equipamentos, eles podem ser antecipados sem existir uma duplicação especificamente ou não? Assim, se no trecho tiver previsto duplicação, é possível? É um investimento, ele acaba não sendo adequado se a gente não fizer com a duplicação. Porque o que acontece hoje, com uma pista simples, com uma sinalização vertical e horizontal, você consegue muitas vezes garantir uma segurança e uma travessia. Se colocar um dispositivo desse, você vai ter que fazer uma abertura para o retorno, enfim. E alguns dispositivos antigos, por exemplo, aquela rotatória vazada que eles chamam, com aquela rotatória que passa o veículo no meio e a pessoa abre à direita, por exemplo, para cruzar a pista, ela já está totalmente fora de norma hoje em dia. Então a gente não faz mais esse tipo de dispositivo, porque ele traz mais risco ao invés de resolver. Então, especificamente o que a gente tem feito, a gente tem inclusive um programa de redução de acidentes, que é o PRA que nós chamamos, e ele avalia caso a caso até que tenha a resolução definitiva. Então, por exemplo, onde eu tenho um dispositivo em desnível, um viaduto para ser implantado de travessia, mas ele vai acontecer... Vou pegar o próprio exemplo de Linhares, vai pegar um exemplo prático. Linhares, o contorno, como eu disse, ele está previsto do 4º ao 8º ano a execução. Mas a gente sabe que Linhares tem crescido rapidamente e nós temos ali a rotatória de 146, 147, 148. A cada 1 quilômetro a gente tem uma rotatória, em frente a Fiat, Joana Dark, enfim. E a gente tem feito essa discussão, inclusive, lá com os secretários, e a gente sabe que precisa fazer não dá para aguentar 4 anos, porque ou eu tenho um problema de fluidez ou eu tenho um problema de acidente. A gente já fez paliativos do tipo, coloquei radar, coloquei quebra-mola, e aí resolve, muitas vezes, melhora índice de acidentes. Só que aí o que acontece? Eu não tenho fluidez. Aí pego o horário de pico, faço quilômetros de congestionamento. Aí nós já tiramos o quebra-mola. Aí começou a ter muito acidente com motociclista no trevo ali da Fiat, 147. Então o que a gente resolveu? Nós estamos fazendo um estudo, inclusive já foi apresentado para o secretário Costa Negro, inclusive numa reunião que fizemos há 2 semanas, se eu não me engano, e estamos evoluindo um projeto, um estudo mais amplo ali dentro. Então, o que a gente tem feito, deputado, é isso. A gente está parando um pouco de fazer muito paliativo, que a gente fica atendendo pontualmente algumas necessidades e acaba criando alguns problemas que não existiam. Então, com base nisso, a gente está fazendo um estudo mais completo para Linhares, onde vai trazer, inclusive, mudanças de mão de direção, e esse projeto ele vai ser construído junto com a prefeitura, isso a gente já está em construção.
E os demais pontos de travessia da mesma forma. Então, esse programa de redução de acidente trata essas questões de como é que a gente resolve num primeiro momento até vem a solução definitiva, que às vezes é um viaduto. Mas às vezes eu levo 2, 3 anos para construir um viaduto, e não dá para a gente viver 2, 3 anos ainda com um trecho que a gente sabe que tem muito risco, por exemplo, de acidente, atropelamento. E via de regra são os trechos urbanos. No trecho urbano você tem a concorrência de veículo de carga, de passeio, motociclista, ciclista e pedestre. Então ali é um risco muito grande, normalmente os trechos urbanos são muito sensíveis nesse sentido. Acho que para encerrar minhas perguntas, eu verifiquei aqui que as faixas adicionais elas estão definidas as quilometragens dentro dos municípios. Por exemplo, Pedro Canários, 7,8 quilômetros de extensão de faixa adicional. Pelo que eu estou entendendo, foi o único item aqui que não está especificado onde começa e onde termina. Os outros todos estão definidos onde começa e onde termina. No contrato está bem detalhado, inclusive até parabenizei o pessoal da NTT que ficou bem detalhado, onde começa, onde termina cada intervenção. Nesse caso das faixas adicionais, ficou em aberto, né? Não tem uma definição aonde será feito. Mas possivelmente, se determinou 12,3 km em São Mateus, foi feito algum estudo preliminar. Deve ter alguma aonde deveria estar essa faixa. Então isso existe, já esse estudo preliminar existe por parte da ECO? Existe esse estudo preliminar exatamente que formou esses grandes números, vamos assim, o percentual das 41 quilômetros em cada município, mas agora ele tem que ser validado, vamos dizer assim, por criação do projeto. Então agora a gente cria um projeto efetivamente de execução dessas faixas e esse projeto é que vai falar se talvez 500 metros sai de algum lugar, vai para outro município, okay. Isso pode acontecer, mas são ajustes finos. Mas tem esse estudo que fala, que mostra exatamente essa necessidade. Via de regra são curvas verticais que a gente chama, né? Ou subida, normalmente subida, onde você cria a terceira faixa para criar áreas seguras de ultrapassagem sem que precise utilizar a contramão de direção para fazer uma ultrapassagem. Mas basicamente o estudo é baseado tecnicamente em aclives e criar essas áreas de ultrapassagem, subida, onde você tem os veículos lentos, mantém a direita e se faz a ultrapassagem. Mas tem esse estudo sim. A gente conseguiria ter, até para entender, por exemplo, a gente tem aqui Jaguaré, 2,4. Se a interseção de Jaguaré vai receber, eu acho que em 2 pontos vai receber algum tipo de obra daquela de interseção, né? De trombeta, ou diamante, enfim. A gente consegue saber se nesse trecho está prevista a terceira faixa ou não? Porque, assim, para antecipar uma obra de uma trombeta, de uma interseção dessa, seria importante, talvez, a gente, na hora de fazer a proposição, não fazer uma proposição onde vai depender de uma faixa a mais e não está previsto ser feita essa faixa a mais nesse momento, né? Então, talvez essa é sentar depois com vocês para entender, claro. Até para a gente fazer uma proposta palpável e razoável que possa ser executada, para não ficar nada fora da racionalidade. Conseguimos, né? Sim. Então tá, eu vou passar ao nosso vereador para fazer uso da palavra. Obrigado pela presença, vereador. Só deixar para cima aí que vai ficar. Pode deixar. Boa tarde, senhoras e senhores. No nome de Vossa Excelência, deputado estadual Fabrício Gandini, eu cumprimento o senhor Alexandre, da ANTT, o senhor Roberto Amorim, da Ecovias, autoridades, senhor inspetor Pestana, e cumprimento a todos presentes aqui nessa sala, nessa comissão, dizer que é uma honra estar aqui representando a minha cidade, o norte do estado, o município de Linhares, que, como Vossa Excelência falou, cresce a cada dia, Gandini, cresce muito. Linhares hoje está aproximadamente de 190 a 195 mil habitantes. Uma cidade que entrega muito para o estado do Espírito Santo. E dizer para os senhores que estive aqui nessa casa semana passada com o deputado Gandini, onde nos recebeu muito bem. Quero agradecer toda a assessoria e
Assim, senhor Roberto, senhor Alexandre, senhor Gandini e o inspetor Pestana, a gente tem uma preocupação gigantesca. Eu sou nascido e criado no distrito de Bebedouro, que são ali 9 km antes da sede do município. Sou vereador pelo município, no qual fui eleito com 1.500 votos, na eleição direta, 1.500 pessoas confiaram e acreditaram no meu trabalho. Sou presidente da Comissão de Finanças da Câmara Municipal do município, onde temos nosso presidente Roninho Passos. Enfim, a gente tem uma certa preocupação, Gandini, quando o nosso amigo Roberto Amorim fala que não tem licença para o município de Linhares, de Joneiva para lá, né? Eles têm uma certa preocupação. E a gente vê ali aquele gargalo, como eu falei antes, distrito de Bebedouro, vamos lá, primeiro passo. Bebedouro cresceu muito, Bebedouro hoje está aproximadamente 20 mil habitantes, Pestana. O senhor tem trabalhado naquela região, né? Junto com o nosso secretário de Segurança Costa Negra, você tem feito um grande trabalho, parabéns. E, enfim, a gente tem uma preocupação grande, entrada e saída daquele distrito, Roberto. Inclusive, foi tema, pauta de reunião com alguns representantes, estiveram, inclusive, no nosso gabinete lá no município de Linhares. E estiveram comigo também na própria rodovia, no próprio vamos discutir algumas coisas e tal, enfim, demos sugestões. E eu pergunto para Vossa Excelência, senhor Roberto, o que o senhor acha? Nós temos um semáforo ali, 60 km por hora. Bebedouro hoje é um polo de empresas, indústria que chegou para ali, muito ônibus, enfim. Entrada e saída, está insustentável para a gente passar ali e sair ali. A segurança pública ali, a segurança em si, tanto faz para quem está trafegando na rodovia federal, para quem quer entrar e para quem quer sair. E a gente, enfim, está passando muito aperto. E o horário de manhã, horário à parte da tarde, início da noite. E enquanto não faz um trevo adequado para aquela região, queria perguntar para Vossa Excelência qual o pensamento do senhor, relembrando que ali nós temos um radar de 60 km por hora. KM 159, Roberto. Desculpe, vereador, não entendi a pergunta. Como eu falei para Vossa Excelência, nós temos grande dificuldade, entrada e saída de veículo, coletivo, ônibus vindo de empresa, pessoas chegando do trabalho, indo. E eu falei, ali tem um semáforo de 60 km. E, pelo que a gente vê, não seria o suficiente para resguardar as pessoas ali do acidente e também fazer a travessia. Enfim, está insustentável. A gente costuma ficar 10 a 15 até 20 minutos ali aguardando. Eu falo com toda segurança porque eu trafego e moro naquela região. Essa é a minha pergunta. O senhor conseguiu entender? Entendi. De maneira genérica, vereador, o ideal seria que não cruzasse a rodovia num local adequado. Não é todo local que a gente consegue fazer o cruzamento. Então, o ideal seria acessar a mão de direção da pista e fazer onde já existe uma rotatória. A questão é que, às vezes, tem uma distância muito grande e o morador acaba não fazendo. Por conveniência e até para ganhar tempo, acaba cruzando em determinados locais que, se a gente for pensar em termos de segurança viária, não é o mais adequado. Então, foi por isso o meu comentário anterior, que a gente sempre vai ter esse desafio de achar o equilíbrio entre segurança viária e fluidez. Porque, às vezes, eu falo, eu quero segurança, coloco um radar. Automaticamente, você piora a fluidez e começa a ter risco de colisão traseira, por exemplo. Vou colocar um semáforo. Você já começa a criar outros problemas de fluidez para garantir o cruzamento com segurança. Então, de maneira genérica, eu não consigo te responder objetivamente, isso teria que ser lá no local, novamente com a equipe. Eu não sei, sinceramente não me lembro se foi dado algum encaminhamento de investimento para lá do plano de redução de acidentes. Eu preciso me informar para ver se tem algum encaminhamento, para entender o que foi sugerido pela equipe, se tem alguma sugestão de melhoria. Só para contribuir, eu estava olhando no plano geral, lá está previsto um retorno em nível no 6º ano.
do contrato. Sexto ano. Não, estou falando assim, a solução definitiva. Exato, No é o sexto que a gente ano. fala. Obviamente não dá para conviver 6 anos com a área que a gente já entende que é de risco, que acontece acidente. Obviamente que a gente tem que fazer alguma ação antes. Mas eu falei de maneira genérica, né, o que eu entendo, a minha opinião em termos de segurança viária, mas pontualmente a gente precisa ver se já tem algum encaminhamento do nosso programa de redução de acidentes para esse local. Esse programa, só para as pessoas entenderem, esse programa de redução de acidentes, ele é independente da ação do contrato aqui. Ele é uma obrigação contratual, okay. Mas ele é um grupo multidisciplinar que exatamente analisa estatísticas de acidentes, de volume de tráfego e traz soluções. Então, vou dar um exemplo. A gente tinha, se eu não me engano, no quilômetro 388, no sul do estado, recorrentemente acidentes, tombamento de veículo de carga, enfim. Então, esse grupo multidisciplinar vai lá, faz uma vistoria em campo e propõe soluções. Então, nós consertamos, por exemplo, reforçamos a sinalização, consertamos eventual desnível que tinha na pista, colocamos balizador no centro para que as carretas maiores não invadissem a contramão quando fosse fazer a curva. Então, são exemplos de ações que esse PRE atrás. É o exemplo, podemos pegar ali Nova Rosa da Penha, recentemente. Esse grupo foi lá no quilômetro 285, 287, e nós colocamos lá também um redutor de velocidade, reforçamos sinalização, colocamos balizador para o pessoal não cruzar onde não devia. E aí temos que fazer essa mesma análise em Bebedouro. Eu acredito que já esteja. Eu lembro de participar de alguma reunião que tinha algum encaminhamento. Eu realmente não me lembro o quê. Aí só fazer um encaminhamento aqui. Se já tiver, para a gente tornar de conhecimento, claro, né, pedir o Roberto para fazer esse levantamento. Se não tiver, a gente poder fazer a visita lá para poder marcar com o vereador. Com o senhor vereador, para a gente. Porque eu lembro que ontem, inclusive, aquele outro vereador também falou exatamente da entrada de Bebedouro. Falando, na região, verdade. Ele falou verdade. Que lá desenvolveu muito e tal. Eu lembro da mesma fala ontem, né? Ele já tinha falado semana passada para mim. Então, e eu falo, o vereador é o cara que está mais próximo ali, vendo dia a dia o problema, e a gente tem que ouvir, porque daqui a pouco acontece alguma coisa e a gente se lamenta por não ter resolvido no tempo certo, né? Então, acho que esse é um encaminhamento. Pode ser assim, vereador? Sim, Vossa Excelência falou, pode ser. A gente tem mais algumas perguntas. Pode ficar à vontade. Fica à vontade, tá? Fica à vontade. Obrigado, senhor deputado. Senhor Roberto, a gente tem uma grande dificuldade. As pessoas que dependem ali, nós tínhamos um abrigo, um ponto de ônibus naquela região. Naquela região ali de Bebedouro, no próprio trevo que eu falo com Vossa Excelência, ali no KM 159, na saída de Bebedouro, sentido aqui a Grande Vitória. Um ponto de ônibus que sempre foi utilizado para as pessoas, vários serviços, enfim. Se é sol, se é chuva, e a gente tem apanhado muito como liderança da comunidade, porque foi retirado pela Eco 101 e não foi colocado mais. E eu fui em busca de informação, fui até a Secretaria de Obra para perguntar. Eles falaram, Everson Lima, vereador, só depende da empresa, no caso era Eco 101, agora é Ecovias, né? Só depende deles autorizar para a gente estar instalando novamente. Pergunta a Vossa Excelência, o porquê, não sei se é da sua época, ou enfim, se não fosse, vai falar, porque tiraram um ponto sem comunicar com a gente, com lideranças, e deixou o pessoal sofrendo ali, sol, chuva. E fica ali por tempo indeterminado ali, não sabe que hora que o ônibus passa, enfim, fica 5, 10, 20 minutos, 40, uma hora que seja. Aí eu gostaria que Vossa Excelência explicasse para a gente aí, por favor. Claro. Via de regra, a gente não tira nenhum equipamento público, mesmo que ele esteja irregular na faixa de domínio. O que é um equipamento irregular? Sem autorização para estar ali. Só lembrar que a gente faz a administração de uma área federal. Então, nós não somos o dono dessa área. Essa área é do governo federal e nós fazemos a administração. Então, não pode ser executado nenhum tipo de serviço sem que tenha uma autorização. E essa autorização, por exemplo, um ponto de ônibus, que é obrigação ou da companhia de ônibus ou da prefeitura, sem um projeto. O ponto é que,
para a gente poder dar um apoio e garantir a segurança viária, até na sinalização, seja através de cone, seja através de uma viatura, enfim, nós precisamos ter uma previsibilidade e isso vem através do projeto. Inclusive, esse ano, a Cíntia, inclusive, que é minha assessora, está aqui conosco, ela passou em todas as prefeituras, inclusive Lindeiras, entregando uma cartilha com orientações como que faz esse serviço, como que faz a solicitação para a implantação de um projeto. Então, nós podemos reforçar também esses esclarecimentos para a Secretaria, como é implantado, mas apresentando o projeto, a gente faz um crivo, vamos dizer assim, porque a aprovação final é da agência, a NTT, que aprova o projeto, ela que fala que pode ou não pode, mas a gente já faz esse crivo, para quando for para a NTT já está nos moldes e dentro dos normativos específicos. Então, não tem problema nenhum, pelo contrário, via de regra, tudo que tem chegado para a concessionária, a gente tem dado uma celeridade. Nesse caso, ainda mais por saber da importância do equipamento desse para a população. Então, não tem problema não. Apresentando esse projeto lá, tem o nosso compromisso que vai andar rapidinho para que ele seja autorizado. A questão é que ele precisa atender normas, né? Então, por exemplo, eu não posso ter um ônibus parando sobre faixa de rolamento. Então, talvez não é só colocar uma cobertura. Pode ser que, para adequar, vai ter que fazer um local adequado para o ônibus parar também, que ele não fique com metade da roda dentro da rodovia. Então, estando de acordo com o normativo e garantindo a segurança de quem vai usar o dispositivo, a gente se compromete a aprovar rápido e tenho certeza que a NTT da mesma forma. Ok, senhor Roberto. Muito bem. Clareou, tá vendo? Discutindo, perguntando, pestando. A gente vai chegando ao consenso, vai abrindo a mente da gente. Inclusive, a gente quer fazer tudo dentro da lei, desde que não causar um problema, um acidente, morte, enfim. O KM 160, o Poço Chueng, o inspetor conhece muito bem, o pestando, Poço Chueng, no distrito de Bebedouro, foi fechado uma saída ali. Como eu falei lá atrás, Bebedouro cresceu muito, a região é um gargalo ali, está insustentável, e fecharam a saída. Enfim, temos vários questionamentos também por que fecharam. Não sei se foi a Ecovias ou a 101, ou se foi a própria, a PRF, entendeu? Aí Vossa Excelência pode me responder, de repente, pestana. E tem muito questionamento por que fecharam aquela entrada ali do Poço Chueng em Bebedouro. E os moradores nos sugerem e pedem a reabertura. Aí eu gostaria que qual de Vossa Excelência poderia informar para a gente o porquê, a informação, entendeu? Boa tarde a todos. Quero parabenizar aqui nosso deputado Gandini, né, por essa comissão, essa reunião. Nosso vereador Evelso Lima, vindo de Linhares para cá, muito bom. Nossa cidade, minha família toda de lá, família Pestana, norte do estado. Tem um carinho imenso por Linhares, foi onde me recebeu. Trabalhei 5 anos em Rondônia, na fronteira com a Bolívia, e quando vim para o Espírito Santo, deputado, vim para Linhares, né? Primeiro plantão meu lá, eu falei, orgulho, que eu sou da terra, né? E trabalhei por 3 anos lá, e vestindo realmente esse uniforme. E na gestão atual da Presidência da República, fui designado superintendente e vim para Vitória, né? Sou daqui da região metropolitana, sou de Cariacica e da Grande Vitória, né? Quero aqui também estender os cumprimentos, nosso amigo aqui Roberto e nosso amigo Presto também, são órgãos parceiros. Vamos lá, nessa questão e todos que estão presentes também, tá? Autoridades, sociedade civil. Importante essa participação dos cidadãos. O próprio Código de Trânsito ele fala que o cidadão ele tem o direito dele de cobrar dos órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito, né, um semáforo, um radar, uma duplicação de via, uma fiscalização maior, ou mesmo uma obra, né, que vai trazer mais segurança, né? E o órgão tem que responder por escrito, respeitada a lei, né, que nós temos, se eu não me engano, de 15 dias, mais 15 dias, prorrogado, né? A gente tem que responder, não é verbalmente não. Então, é importante a sociedade cobrar, né, dos órgãos. Às vezes a gente acha que a gente está fazendo um trabalho bacana e não está, né? E, deputado e vereador,
Deputado Gandini, o senhor estava aí num trabalho com um colega ali, né, conversando aí, parabenizar por esse evento. Ontem a gente estava o senhor estava em Brasília, o senhor estava aqui? Estava lá, né? O senhor e o nosso amigo aqui. Eu acompanhei pela internet, porque não deu para estar lá presente, mas olha só a importância dessa temática, né? A Câmara Federal teve uma ontem, nosso deputado Gilson também, que foi um dos idealizadores com os senhores, e agora aqui. Nessa questão do trecho ali, vereador, eu estou há 3 anos fora de Linhares, né? Assim, mas com certeza, né? Ali eu ficava fiscalizando, inclusive a minha equipe ela tinha um apelido da equipe malvada. Eu queria entender por que era a equipe malvada da Polícia Rodoviária Federal, Gandini. A gente era um grupo específico em fiscalizar e autuar, porque quando flagrada a infração você tem que autuar, né? Porque hoje, o que pode gerar um acidente? Um veículo que não tem condição de circular na rodovia, ele pode gerar um acidente. Pneus carecas, para-brisa trincado, condutor sem habilitação, uma carga caindo de um caminhão. Uma carga ela causa um acidente, né? Uma amarração errada. Freios, muito comum caminhoneiros transitarem com os freios amarrados. Isso é uma condição que, inclusive, é crime no artigo 132 do Código Penal. E a gente entrava por debaixo do caminhão para ver se estava amarrado mesmo. E quando identificava, lavrava o termo, né, era um TCO, e autuava e mandava para pátio. E eu não tinha pudor algum, eu não tinha medo e também não tinha pena quando eu mandava, deputado, dentro da legalidade, um veículo para o pátio. Porque ele está gerando risco, ele é uma bomba. Eu cansei de ver ali, Vossa Excelência, que eu moro no Bebedouro, eu passo 4, 6 vezes ali em frente a base dos senhores. Isso. Cansei de ver vocês fazendo essas operações. Pois a gente não pode deixar isso, né, acontecer. E isso vai para o pedestre. O pedestre, ele faz parte do trânsito. O código fala que o trânsito é a utilização das vias. Para o pedestre, pessoas, veículos e animais, né? Até o animal faz trânsito. E às vezes o pedestre, o morador de um local, de um bairro, ele quer uma condição que facilite ele sair do bairro, ou facilite ele ter uma entrada em um distrito, né? Isso preocupa a gente. Como o Roberto falou, lá em Linhares nós temos a cada quilômetro uma rotatória. Cada quilômetro uma rotatória. Ninguém quer andar 4 quilômetros para fazer um retorno. Todo mundo quer uma entrada e a saída no seu bairro. Ele não quer ir lá à frente. E isso gera perigo para o trânsito. Sobre essa obra que o senhor falou ali, no quilômetro 160, eu agora não tenho essa informação se foi o meu chefe local, o inspetor Ravani, que ele sugeriu a Eco 101. Porque quando eu estava no trecho, para mim toda a vida importa. Toda a vida importa. Aquela entrada daquele posto de gasolina ali, também, em Bebedouro, que tem o restaurante ali, uma churrascaria. Sim. Né? Aquele posto, eu não me lembro o nome. Chueng, pronto. É o posto ali que o senhor está falando. Exatamente. Pronto. Ali é uma situação que a qualquer momento, se não tiver uma intervenção, como a gente sempre mandava para a Eco, vamos fazer uma intervenção, vamos fazer um paliativo, né? Vamos colocar os pirulitos ali, vamos colocar que é proibido entrar, porque ali já aconteceu o acidente, porque quem está no bairro quer entrar, quem está na BR quer sair para o bairro, e fica aquela confusão. Não sabe se o posto também, muitos caminhões, tanques com combustível. Então ali, se foi essa intervenção, quando a gente solicita a Eco, é porque é para segurança viária mesmo, deputado, vereador, é para segurança viária. E isso incomoda a população do bairro. A população não quer andar 2 quilômetros para fazer um retorno. Ela quer que na porta dela tenha uma entrada e uma saída para o bairro. Isso gera um problema no trânsito de segurança mesmo, de poder ter um acidente. Vou verificar com o nosso inspetor Ravani se foi uma solicitação dele e te respondo, vereador. Tá? Mando te oficiar, tá? Se foi essa intervenção que a gente solicitou. Mas quando eu estava no trecho, direto eu pegava a minha equipe e vamos oficiar a Eco. A gente precisa que tenha uma intervenção aqui. Precisa que coloque debaixo de uma passarela uma grade para que o usuário, o pedestre, sim, tenha passarela, ele quer passar por debaixo da passarela. Ali em Viana nós tivemos, deputado, 5 óbitos no ano passado, 2024. Foram no posto de gasolina 3 de maio.
tem a passarela. Eles quebravam ali por debaixo, queriam passar por debaixo. 5 óbitos. Quando colocamos a grade, uma situação bem bacana e pouco custo, neste ano não tivemos um óbito. Nenhum óbito até agora ali, de atropelamento. Então, assim, a gente busca resguardar toda a vida. Então, pode ser que essa intervenção ali no posto tenha ocorrido dessa situação. Obrigado, Pestana. Permite só complementar, vereador? Dentro do que foi comentado, né, pelo inspetor Pestana, recorrentemente, tanto a equipe da ECO quanto a própria NTT e a PRF, essa vistoria é meio constante. Mas assim, é importante deixar claro que a gente não faz isso de maneira intransigente. A gente não fecha nenhum acesso sem conversar antes com o dono do acesso. Aí, dono do acesso pode ser o dono de uma propriedade, dono de um posto, pode ser inclusive a própria prefeitura. Então, o que a gente faz, né? Quanto menos acessos irregulares, o que é um acesso irregular? Reforçando, aquele acesso que não tem uma faixa que o carro possa acelerar antes de entrar, desacelerar antes de sair, e que ele tenha que frear bruscamente em cima de uma faixa de rolamento, às vezes com um caminhão pesado atrás que não consegue frear, enfim. Mas para dizer o seguinte, nós não tomaríamos uma atitude, independente do pedido ou não da PRF, de fechar os acessos de um posto e deixar ele sem condição de trabalhar. Não existe esse cenário. O que muitas vezes acontece bom, o posto já tem dois acessos. Um deles é muito perigoso, que foi o que aconteceu lá. Nós mantivemos o que traz menos risco aberto e fechamos um que era muito perigoso. Fatalmente ia acontecer um acidente a qualquer momento. Então a gente tem esse cuidado, não só nós, a PRF, a própria NTT, de exatamente não atrapalhar, mas de talvez cause um inconveniente para não dar para ser, como o inspetor bem colocou, um acesso na porta de cada um. Mas nunca eles vão ficar sem um acesso, seja proprietário, seja, como se diz, a própria prefeitura. Tem muito acesso que é da própria prefeitura, a comunidade usa, enfim. Tá? Só para reforçar isso, que a gente tem esse cuidado de não atrapalhar ali o comércio, sem possibilitar o acesso. Obrigado, Pestana. Obrigado, Vossa Excelência, Roberto. Gandini, a gente tem deputado Gandini, a gente tem um outro problema, Pestana conhece muito bem. Após a PRF é KM 151, me corrija se eu estiver errado. 151. Entre a PRF e a ponte Joaquim Calmon, a entrada de Jataipeba. A entrada de Jataipeba, Roberto, é o outro perigo. O que acontece? Entrada de Jataipeba. Ali é um ponto cego, Pestana. As pessoas param ali para entrar para Jataipeba, produtor rural, enfim, quem vai para a regência, muitos trabalhadores do IAS que tem ali, que sentido a regência. E aquilo ali é uma bomba relógio. Já aconteceu vários acidentes ali, Vossa Excelência sabe disso. E ali não tem horário. Ali não é só de manhã, meio-dia, de tarde ou à noite, não. Claro que à noite a probabilidade é muito maior, porque é escuro. Inclusive, eu já estive ali por várias vezes, fiz vídeo, fiz foto, levei as informações para a Secretaria de Obras, porque eu fiquei sabendo que iluminação seria obras ali no município. Correto? Até então, Roberto e Pestana, eu achava que era a Ecocentro e a Ecovias, mas eu fui atrás de informações. Eu gosto de informações para mim ter certeza daquilo que a gente está falando, correto? E o que eu não sei, deputado, eu gosto de perguntar. Nunca tenho vergonha de perguntar, entendeu? Enfim, eu não sei se o senhor tem conhecimento, Roberto, daquele trecho ali, o KM 15152, então fica, né, o Pestanas? Depois você fala, me corrige ali. E ele é um perigo, ele é com frequência acidentes, e as pessoas que trafegam por ali perguntam a nós, pedem uma solução. É um órgão que é federal ali, federal e municipal, e eu pergunto ao senhor, se tem algum plano, igual você falou, 4 em 4 quilômetros, uma rotatória. Na minha visão, eu não tenho esse conhecimento, os senhores que têm, são engenheiros, enfim. Na minha visão, ali deveria ter uma rotatória com emergência para ontem, não para 2, 3, 4, 5, 6 anos. Ali tem que ter uma entrada segura para aqueles moradores que tanto precisam ali, aquela região de Jataipeba.
Vereador, não tem no curto espaço de tempo previsão da rotatória ali. Eu até pedi para o time ali anotar para a gente levar esse assunto para o programa, para a gente avaliar esse ponto ali com mais detalhe, fazer uma visita técnica para entender esses detalhes que o senhor está trazendo aí. Tá? Já está marcado para a gente agendar essa visita. Ok. Podemos, inclusive, agendar essas visitas através do senhor mesmo? Sim, eu peço para o time. meu número, vou deixar meu nome com o Pestana, Vossa Excelência, o Isso. deputado também tem meu número, Gandini. E vamos lá, eu quero ser breve para finalizar. Continuando na região, que é a nossa região, que é, eu falo Bebedouro 40 mil, mas nossa região, da ponte para lá, já está aproximadamente, segundo o BGE, mais de 35 mil habitantes naquela região ali. Deputado, nós temos problema ali com a limpeza dos lados ali, na região. A gente tem uma dúvida, quantos metros que é responsabilidade da Ecovis e quantos metros a responsabilidade da Prefeitura? Inclusive eu tenho alguns documentos que eu encaminhei para o escritório de vocês, inclusive eu tive na Serra, no escritório também, como eu falei que eu tive alguns membros dos senhores no meu gabinete também. E passei esses problemas de limpeza das vias também. E tem causado alguns transtornos para aqueles moradores ali, e, enfim, segurança. Tem valas que muita sujeira, muito coloião, e eu ando muito, eu sou cobrado e eu trabalho, Roberto. Segue-o nas redes sociais. Tem um vereador que trabalha, se chama o vereador Evelso Lima. Aí eu gostaria que Vossa Excelência poderia nos ajudar a tirar essa dúvida, por favor. Toda a parte de vegetação na rodovia e via de regra até aproximadamente 40 metros do eixo da pista, por que eu falo aproximadamente? Do eixo, meio da pista, correto. 40 metros para cada lado. Porque tem locais que ela varia, pode ser 35, 30, então ela não tem um padrão único de acordo com a evolução da rodovia. Então, mas até 40 metros. Mas de maneira geral, toda a parte de roçada de canteiro central, aquele canteiro entre uma via principal e marginal onde existe, drenagem, meio fio, valeta, tudo isso é da concessionária. Tudo concessionário. O eixo central, que Vossa Excelência fala, 40 metros para ambos os lados, tanto faz. Bueiro, limpeza. É da concessionária. Jardinagem, floricultura, paisagismo, tudo isso não está previsto no contrato, essa execução. Aí fica a cargo do ente municipal. Sim, entendi. Vamos lá então, deputado, para me finalizar, eu vou ultrapassar um pouquinho, Pestana, a minha região agora, que é do Rio Doce, pós-Rio Doce, eu vou ultrapassar ponte para lá. A região 5 do município de Linhares, aquele gargalo que está terrível lá, Pestana, quando eu falo região 5, aquela região, Linhares 5, São José, sentido Planalto, entendeu? Pega até ali um meio ali também, eu falo da região do Jardim Lagoa do Meio também. Não falando duplicação, vocês têm alguma ideia para estar fazendo alguma coisa também ou vão fazer uma visita técnica conosco também para dar uma explicação melhor para aquelas quase 200 mil pessoas linharenses ali no nosso município? Porque ali está difícil, tá? 6 da manhã às 8 e das 17 às 20 horas, Pestana. São esses dois horários, de 6 da manhã às 8 horas, esses 3 trechos que eu falei, e das 17 horas às 20 horas, aquele famoso gargalo. Cidade do interior com 200 mil pessoas, Pestana, não é brincadeira. Aí eu peço a Vossa Excelência se poderia nos ajudar, dar uma notícia boa para a sociedade linharense. No centro ali, perto da Fiat, Joana d'Arc. Exatamente, começa dali. Começa daquela região até sentido o bairro Planalto. Isso, ali foi o que nós comentamos. Ali é a região que está abarcada pelo contorno de Vitória, do contorno de Linhares, Vitória, né? Contorno de Linhares. Então, não tem investimentos, por exemplo, não tem um viaduto previsto ali dentro, porque todo o investimento está previsto no contorno. O que tem ali foi o que eu comentei no início da audiência, é um estudo de tráfego que está avaliando essas 3 rotatórias, quilômetro 146, 147 entre o 48 e 49, Joana d'Arc, Fiat ali. Isso está sendo feito um estudo, inclusive já foi apresentada uma primeira prévia do estudo de tráfego para a Secretaria de Linhares, para que a gente consiga adequar algumas mãos de direção para melhorar a fluidez e segurança. E esse estudo também vai falar o que seria necessário fazer para resolver definitivamente. Então vamos supor, isso é uma hipótese,
que fala, não, para resolver ali eu preciso de um dispositivo em desnível, eu preciso de um viaduto para tirar o cruzamento em nível de dentro do centro de Linhares. Aí nós vamos ver qual seria esse encaminhamento. Se ele é incorporado no contrato, através de uma nova obrigação, que hoje não tem, para deixar claro, se o governo do estado poderia fazer, se a prefeitura constrói, aí a gente vê endereçar quem seria o responsável por esse investimento. Mas o primeiro passo a gente está fazendo, que é esse estudo para saber o que precisa para resolver. Isso já está em andamento, expectativa é novembro, a gente está com ele concluído, como eu só reforçando que a gente já tem discutido isso com a Prefeitura de Linhares através das secretarias de Linhares. Ok, então nós vamos fazer um compromisso aqui, Roberto Amorim, Alexandre, o Pestana não é da região, está aqui, né, mas vou chamar Costa Negra e o superintendente responsável pela região, e convidar a Vossa Excelência, deputado Fabrício Gandini, para a gente fazer uma visita, como o senhor falou, fazer um compromisso para a gente estar olhando esses problemas que eu pontuei aqui, em nome de toda a sociedade linharense. Primeiro passo, vamos dar esse passo então? Faremos esse compromisso? Fechado? Nesses dois locais, Bebedouro e lá do Jataipeba também, e a fica o região compromisso. 5. A região 5 central, que eu falei, já tem o estudo em andamento. Esse já está, podemos até fazer uma visita, mas a visita não é necessária nesse momento, porque já tem um estudo que está sendo, inclusive, tocado junto com os secretários lá de Linhares. Ok. Quero aqui agradecer, inspetor Pestana, prazer revê-lo, agradecer Vossa Excelência, Amorim, Alexandre, em especial o deputado Fabrício Gandini, que nos recebeu aqui mais uma vez. Gratidão a todos, obrigado a todos vocês. Obrigado, Evelso, nosso vereador de Linhares. Me deram tempo, aí eu tenho mais algumas perguntas, mas são rápidas para a gente terminar. A partir da pergunta do vereador, eu fiquei pensando, por que não duplica dentro de Linhares? É uma decisão... Porque ali tem espaço, né? Assim, aqueles canteiros são enormes... e aí você tem uma pista para cada lado e um canteiro gigante e duas pistas marginais embaixo. É um negócio meio sem lógica. Então, assim, na leigo como sou, chegando ali, vai ser duplicado. Faz mais uma pista aqui, né? Enfim, na minha cabeça. Por que não foi essa decisão de se fazer ali? Vai ter um impacto urbano muito grande? Não sei, é uma dúvida. Primeiro que o impacto urbano é muito grande. Né? O ideal quando a gente fala de uma pista de longa distância é exatamente no trecho urbano você segregar esses entes que nós comentamos, veículo de carga, passeio. Então, quanto mais você conseguir segregar, mais você garante segurança e fluidez. O outro ponto é que a duplicação por si só talvez não seja tão traumática porque poderia realmente ter espaço. Mas quando a gente pensa nos viadutos, em dispositivo, aí eu começo já desapropriar uma área muito grande. Vou dar um exemplo. Quando a gente analisou a possibilidade de duplicar por dentro de Ibiraçu, a primeira coisa que ia ter que ser desapropriada é a igreja que tem ali na entrada de Ibiraçu. Histórica. Então, é esse tipo de discussão que a gente traz à mesa quando a gente vai pensar aí, eu comecei contorno. A pensar na serra, né? É muito parecido com a questão da serra. Exatamente. Muito parecido mesmo. Então, a opção... E aí, só reforçando, né, nossos estudos foram reforçados na audiência pública que teve do licenciamento ambiental do Norte, que a própria comunidade, a sociedade toda de Linhares pediu o contorno. Se eu não me engano, isso foi 2018 ou 2019, que foram as audiências. Tanto Ibiraçu, Fundão, Linhares e João Neiva. João Neiva também, a sociedade pediu um contorno, porém, no estudo de viabilidade mostrou que não tinha essa necessidade. Ok. Tá? Continuando em Linhares, para a gente finalizar Linhares, eu percebi, eu estudei bem o contrato, que a duplicação vai até o quilômetro 190, que é antes da Floresta Nacional dos Goitacazes, que eu sabia que ele ia dar problema. Porque, como deu em Soretama, eu falei, aqui vai dar do mesmo jeito. Então, a minha dúvida, se tiver o contorno de Linhares, a gente vai ficar com aquele trecho sem duplicar, ou vai ter que ir para o outro lado? Assim, eu achei... Vai ser difícil fazer aquela conexão ali, passando por onde é hoje. E aí, se não passar por onde é hoje, para onde vai a ponte? Tem que fazer outra ponte. Então, assim, é uma dúvida. Até porque
A leste, como vocês falaram, é a Flona, é a Floresta Nacional dos Goitacazes. Eu falei, caramba, isso aqui está uma decisão difícil aqui de resolver. Exatamente, deputado. Quando foi construído esse novo modelo do contrato modernizado, o que foi colocado como primordial? Vamos colocar tudo que é possível. Não adianta colocar novamente uma coisa que não seja execuível, e não adianta a gente ficar agora tentando achar uma solução para uma coisa que não é simples, e deixar todo o restante parado por conta de 2 ou 3 trechos menores. Não que eles não tenham importância. É que foi o caso do primeiro contrato. Mas, exatamente. Bota tudo e aí coloca tudo, depois a gente corre atrás para fazer e a gente já sabe o resultado, que não foi positivo, não foi esperado. Então, num primeiro momento, tudo que era mais crítico em termos de licenciamento, então, por exemplo, Soretama, tem 25 quilômetros que não está previsto nada. Não coloca um tijolo dentro da reserva e área de amortecimento de Soretama. Quer dizer que não vai ser feito nada de Soretama? Óbvio que não. A questão é, não pôs agora para a gente conseguir andar com o que era possível, enquanto a gente tem tempo de achar uma solução para Soretama. Essa eu acho que é a grande diferença do contrato original para esse contrato modernizado. Que a gente saiu do que não era consenso, mas entendendo que nós temos 3, 4 anos para achar esse consenso e evoluir, que é o tempo que nós vamos fazer a obra que já tem projeto e licenciamento, enquanto isso, em paralelo, a gente vai fazendo as discussões desses trechos mais críticos. Então, por isso que tem alguns trechos que parece que ficaram totalmente abandonados. Sim. Não é o fato. O fato é, a gente tem 3 anos para achar uma solução para esses trechos que são mais sensíveis, principalmente em questões ambientais. Vou deixar Vossa Excelência fazer a pergunta. Só para complementar. Então, de João Neiva a Linhares ainda não tem o licenciamento. Não tem o projeto também? Aí ainda vai ser contratado o projeto? Tem projeto, só não tem o licenciamento. Executivo? Já tem? Executivo, tem. Ah, tá. Então, a fase agora então é mais rápida. Na nossa, é uma percepção ainda, mas a nossa percepção é que de João Neiva a Linhares nós não devemos ter grandes problemas. A questão é acima de Linhares, realmente, que já aproxima muito da reserva. Ok. Na audiência, o Stefani, eu não sei como é que faz, tem uma Stefani, ele falou que tem uma previsão no contrato, eu não achei, pra falar a verdade, que vai ter que ter conexão em toda a pista, conexão de contato. Eu acho que aí o que eu achei no contrato é que tem que ter alguma forma de contactar a concessionária, mas não é uma conexão de internet livre aberta. Não, ele está correto. Desculpa, ele deve ter se enganado, porque os novos contratos da NTT todos vêm com conexão 4G. Ah, tá. Como o nosso foi modernizado, ele não entrou como obrigação. Mas de antemão, que a gente já pode dizer, até o final do ano agora, a gente já está colocando conexão nas bases SAL. Aquelas 12 casinhas, isso é obrigação. Vão ter conexão aberta para o usuário. Então, quem precisar, e na praça de pedágio também. A gente já colocou uma demanda que tinha, que era aceitar o Pix para pagamento. A NTT já colocou isso como obrigação. Já está aceitando o pagamento. Já está aceitando por Pix. Já está aceitando. E também vai ter isso. Aí, como a gente sabe que tem um problema de conexão, muitas vezes, para acessar o banco, na praça de pedágio, na base SAL, nas 12 bases, vai ter internet aberta para o usuário. Até o final do ano vai estar implantado. 12 bases e 7 pedágios. E 7 pedágios, ele vai ter internet gratuita para usar. O que distribui razoavelmente dentro da... Já dá um fôlego. A gente também está avaliando, apesar de não ser obrigação, incluir o 4G. Apesar de não ser, a gente está vendo a possibilidade de... Porque às vezes depende de uma parceria com a empresa de telefonia, não é tão simples, mas apesar de não ser obrigação, a gente está avaliando. Até porque operacionalmente a gente tem um benefício também, que você, ao invés de usar o rádio de telecomunicação que a gente usa nas viaturas, de repente eu uso o 4G. Então a gente está vendo a possibilidade de juntar aí a parte operacional e ter um ganho de todos os lados, e o usuário teria o 4G. Mas essa obrigação de ter que ter um contato, conseguir um contato via um aplicativo, eu acho que tem alguma coisa nesse sentido, não? Então, tem, aí ele vai ter na base operacional. Toda base que entrar hoje tem o não totem, vai ser no trecho todo. E ele acessa o CCO em momento real, ao vivo. Aquela previsão que você falou da pesagem, que eu acho que a PRF deve ter muito interesse que socorra, na via, isso como é que está? Só para a gente atualizar, porque é a última reunião. Hoje nós já temos 4 balanças em funcionamento. Né? Não na via, né? Hã? Não, 4 normais, vamos dizer assim, a tradicional, que é aquela que tem um posto geral de fiscalização, o caminhoneiro entra, passa em 2 tipos de balança, a seletiva e a de precisão. E em Viana, nós já implantamos
esse HS-WIN, que é o chamado, que é a pesagem em movimento, em Viana, ali bem ao lado do posto da PRF, e ele está na primeira fase. O que é a primeira fase? Que a gente usa ele como balança seletiva. Então ele passa na balança em movimento, se ele estiver longe ou não estiver muito perto do limite de peso, ele já vai ser liberado para seguir viagem. Se ele estiver muito perto do limite de peso, aí ele vai ser indicado a entrar no posto para fazer a pesagem de precisão. A expectativa é que até entre 3 e 4 meses, estamos falando primeiro trimestre do ano que vem, a gente passe a funcionar praticamente full. Aí ele vira movimento e ninguém mais entra na balança de precisão. Essa é a expectativa. Nessa de Viana. Nessa de Viana que a gente já começou essa implantação há mais tempo. Inclusive nem a obrigação a ideia contratual. É botar em outros pontos. Encerra. Para a PRF isso é fantástico, né? No trecho tirar esses caminhões com excedente de peso da via, o risco, inclusive, para as pessoas também. E aí pesa 100%, né? Sem dúvida que tem um ganho. E além da fluidez, que aí ele não precisa parar para entrar na balança. Então, hoje, nesse momento que a gente está dessa primeira fase, a gente já está tirando cerca de 85% dos caminhões de dentro da balança, que ele já pesa e já consegue seguir viagem. Isso que eu estou mostrando nossas estatísticas. E a expectativa é que no primeiro trimestre do ano que vem a gente já consiga fazer 100% pelo automático. Hoje não faz por quê? Porque, na verdade, está até uma resolução ainda, não sei se uma lei, né? Sandbox regulatório, para que possa fazer, inclusive, autuação no caso de excesso de peso. Só por isso que ela não está funcionando já 100%. Senão ela já estaria, ela está totalmente capacitada para funcionar. Você tem que assim. mandar para outra balança para fazer a aferição. Aí porque se ele na de precisão, se ele tiver com excesso, aí ele pode ser multado. Aí ele pode ser. Hoje, sem ele passar na balança, ele não poderia ser multado com excesso. Entendi. E aí no trecho urbano de Serra ali, que é o trecho que vai passar para, tudo indica que é para a prefeitura, quando nós assumimos o Mestre Álvaro, tem uma balança também, sentido norte. Essa balança ela vai ser desativada, porque ela não está mais no trecho. A nova balança também já vai ser construída, essa HS-WIN, a pesagem em movimento. Ok. Então, próximo lá também da PRF lá, né? Então, das 4, a expectativa é que até final do ano que vem, iniciozinho de 27, o prazo é até segundo ano, que está no contrato, já tenhamos 2 em movimento, e aí as outras 2 precisamos evoluir. Não tem a previsão de alteração ainda. Ok. Acho que era isso. Presto, quer fazer alguma... Você não falou nada, eu vou deixar você falar um pouquinho. Eu só vim hoje, boa tarde a todos. Boa tarde, Gandini, boa tarde, vereador. Boa tarde. E aos demais. Eu vim hoje só para testar aqui o que a concessionária está falando, para estar correto com o contrato e o PER, certo? Então, essa questão que você falou a respeito do contato com a concessionária, provavelmente é a função de chamada de emergência, certo? É a função de chamada de emergência em aplicativo próprio ou integração com aplicativo já existente. A concessionária deve garantir, vou fazer a leitura aqui, né? Foi isso mesmo. Garantir ao usuário a comunicação com o CCO, através do Sistema Eletrônico de Troca de Informações com o Usuário via rede de dados sem fio, internet sem fio, corporativo, de uso aberto e gratuito aos usuários. É somente a atendimento de emergência. E hoje é o que já está tendo com o 0800, né, que já tem o acesso ao CCO, e isso aqui vai garantir um aplicativo ou um WhatsApp, né? Entendi. Ok? É só isso mesmo. Boa tarde. Pestana, quer fazer alguma consideração final aí para a gente? Colocar fazer umas considerações finais aqui. É muito importante que a gente entenda, até falei ontem na comissão lá, né, de Brasília, que a gente entenda que a gente precisa, sim, de rodovias que perdoam, né? Hoje existe muito termo rodovias, Evelso, que perdoam, né? A gente tem que trabalhar, e a engenharia com certeza ela vai trabalhar, e que não, porque as nossas rodovias são antigas, são velhas, são da década de 70, né? Regime militar, quando começaram, né, as rodovias em si, começa lá atrás, pegar a história de JK, né, enfim, que desenvolveu, e pega os governos militares. Você pegar nossas rodovias, elas são sinuosas, pistas simples, né, e que um vacilo do condutor ou do pedestre, que seja daquele que faz o trânsito, é fatal. Né? Então a gente tem que trabalhar
essas rodovias, que elas deem para a gente uma segunda chance. A gente fala que dentro do conceito de segurança viária nós temos os 3 E's, um deles é da engenharia de tráfego, né? Então a engenharia tem que trabalhar, né? Uma rodovia que, por mais que a gente educa, e aí entra o outro E, que é a educação, por mais que a gente educa, conscientiza, né? E aplica a lei, que é o esforço legal, concluindo os 3 E's, né? Lavra o auto de infração, multa, penaliza, suspende a CNH do condutor, né? Ele fica um tempo sem dirigir porque ele incorreu numa infração de trânsito, dirigiu bêbado, ultrapassou em local proibido, forçou uma ultrapassagem. Forçar a ultrapassagem por si só já gera uma suspensão do direito de dirigir. Ele fica 1 ano sem dirigir, se ele forçar uma ultrapassagem. Então, assim, a gente tem que trabalhar com essa visão. É lógico que os números são reais, né, são nítidos. Uma rodovia duplicada, ela traz mais segurança, uma passarela traz mais segurança, logicamente, né, mas a gente também tem que se conscientizar. Se não mudar o comportamento de todos que fazem o trânsito, né, a gente vai continuar perdendo vidas. Os nossos números da região 101, por exemplo, do trecho sul que foi duplicado, nós deixamos, deputado Evelso, vereador, nós deixamos de ter acidentes frontais para termos no trecho duplicado atropelamento. Atropelamento porque a pessoa não passa na passarela, né? Acidentes transversais, uma saída de pista. A pessoa ela sai da pista, mesmo duplicada, para o bairro dela, mas ela não sinaliza, ela sai em alta velocidade. Tem alguém entrando na rodovia, também não sinaliza. Então, a gente muda a forma do acidente, do sinistro. Então, não adianta duplicar, não adianta fazer passarela, se não conscientizar também a sociedade. Mas a gente está otimista, está presto com a NTT. Roberto, grande parceiro da Eco 101, a gente oficializa lá, né, manda um ofício. Sempre foi prestativo, nos atendeu, medida paliativa, né? A gente estava esperando a repactuação, lógico, né? E a gente está otimista, tá? A gente está otimista com essa duplicação, com os gargalos a serem resolvidos, né? Porque toda vida importa. E a PRF, no que compete a ela, que é a fiscalização, a gente vai continuar fiscalizando. Um trânsito mais seguro, mais humano, vamos continuar provocando os órgãos parceiros, porque a gente não pode perder vidas, né? Tanto que o nome acidente já não se usa mais. Hoje é sinistro, porque o acidente é evitável, né? Um acidente é inevitável. Um acidente você não consegue evitar um acidente em si. O sinistro você consegue. E a maior parte hoje dos sinistros, vulgo acidentes, é provocado por comportamento humano. 90% dos nossos boletins é o comportamento humano. É desatenção, é ultrapassagem em local proibido, é radar, o cara está 80, ele trafega 120, né? Misturou álcool e direção, e assim vai. Quero agradecer a presença, deputado Gandini, acompanho o senhor na rede social, acompanho o senhor também aqui nos eventos, como que o senhor tem atuado, né, nessa condição para a gente melhorar as vias e salvaguardar, tá? E está trabalhando essa temática, tá? Parabéns, vereador Evelso, parabéns também, tá? Já estou te seguindo no Instagram, hein? Tá? Eu quero acompanhar realmente. Hoje nós temos em Linhares o nosso secretário Costa Negro, que é o policial rodoviário federal, era o meu substituto como superintendente. Quando o prefeito Lucas falou, Pestana, eu preciso dele, eu falei, você vai tirar um dos melhores. Ali é um cara muito bom, responsável, sabe fazer gestão, íntegro e é de confiança. E não vai te deixar na mão. Vai trabalhar por uma Linhares cada vez melhor. Tá? Eu agradeço. Tá? Podemos, então, finalizar. Vou agradecer, como disse o nosso superintendente da Polícia Rodoviária Federal, estamos otimistas e vigilantes. E vigilantes porque a gente teve uma experiência negativa e é importante que a gente se mantenha agora vigilante como sociedade, né? E é a nossa função aqui como deputado. Mas acredito muito, estou realmente otimista que a gente vai ter uma nova realidade em relação a esse contrato. Obrigado a todos, boa tarde.